Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ebert. E na aula de hoje, quero primeiro falar um pouco das diferenças para vocês, né? Você deve ter notado que agora irei apresentar cada um dos vídeos através de uma pequena imagem que vai estar ali no cantinho do vídeo. Espero que isso ajude a todos a poder entender um pouco melhor a matéria. Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito dos sistemas lineares. Na aula de hoje, quero dar foco a um dos métodos que utilizamos para resolver sistemas. Antes que a gente possa começar a resolver questões, pessoal, quero deixar registrado, quero deixar um pouquinho na memória de vocês que não existe método perfeito para todas as ocasiões. Algumas vezes utilizaremos um determinado método e em algumas outras vezes utilizaremos de outro método, porque cada método tem as suas peculiaridades. E para o método da adição, isso não é diferente, pessoal. O método da adição, gosto muito de utilizá-lo quando vou resolver sistemas de até duas equações. Duas equações é bem tranquilo utilizar o método da adição. Bem, o que eu quero que você pegue? Eu quero primeiro que você entenda a essência do método da adição. O que consiste, pessoal? O que é necessário ser feito em um sistema para que a gente possa utilizar o método da adição? É necessário que a gente tenha coeficientes de uma das variáveis, iguais. Tudo bem? Então eu quero que você se lembre disso. Para que a gente possa utilizar o método da adição, eu preciso fazer com que os coeficientes de uma das variáveis seja igual. Eu posso torná-lo igual? Posso, e você verá isso já já. Então vamos lá, vamos partir para os exemplos. O exemplo do item A, temos um sistema formado por duas equações. A primeira equação é a equação formada por x mais y igual a menos 4, enquanto que na segunda equação temos 2x menos y igual a 1. Bem, primeira coisa que eu quero que você faça aí aonde você estiver estudando. Tente primeiro, pessoal, identificar os coeficientes de cada uma das variáveis. Como, por exemplo, olha, na primeira equação, o coeficiente de x vale 1, enquanto que na segunda equação, o coeficiente de x vale 2. Vamos agora identificar o coeficiente de y. Na primeira equação, o coeficiente de y vale mais 1, enquanto que na segunda equação, o coeficiente de y vale menos 1. Por quê? Quero que você se lembre que se um coeficiente de uma determinada variável não aparecer, terá valor 1. Tudo bem? Lembre sempre de se atentar quanto aos sinais. Se o sinal for de mais, o seu coeficiente também terá o sinal de mais. Se o seu sinal for de menos, o seu coeficiente também terá sinal de menos. Então, pessoal, como eu disse anteriormente, veja, perceba ou note que para a variável y, os coeficientes já são iguais. O coeficiente de y na primeira equação é 1. E o coeficiente de y na segunda equação também é 1, só que com sinais trocados. Então, já que são iguais e de sinais trocados, o que a gente pode fazer com essas duas equações? Nós iremos somar essas equações. E agora, talvez fique um pouco mais claro por que o nome do método se chama método da adição. Porque a gente vai somar as equações para que a gente consiga cancelar uma das variáveis. Veja só, vamos lá? Vamos somar as variáveis correspondentes, hein, pessoal? Temos 1x mais 2x, ficaremos com 3x. Para a variável y, tínhamos mais um y menos um y. Ou seja, não teremos mais a variável y, porque se tínhamos uma e tiramos uma, não ficaremos com nenhum y. Note que devemos repetir o sinal de igual
Do lado dos termos independentes, temos menos 4 mais 1, teremos o valor menos 3. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar esse 3 que estava multiplicando a minha variável x para o outro lado. Se ele estava multiplicando, do outro lado ele irá dividir. E, portanto, tenho que x é igual a menos 3 dividido por 3. Menos 3 dividido por 3 tem resultado menos 1. Pronto, pessoal. Acabamos de encontrar o resultado de uma das variáveis do meu sistema, da variável x. Vamos agora encontrar o resultado para a variável y. Não acaba a resolução de sistema, pessoal, quando você encontra apenas o resultado de uma das variáveis. É necessário encontrar o resultado de todas as variáveis do sistema. Então, o que a gente deve fazer agora? A gente deve voltar para uma das equações. Tanto faz a qual equação você irá retornar. Posso, por exemplo, voltar para a primeira equação do meu sistema, onde tínhamos 1x mais 1y igual a menos 4. O que devo fazer? Eu devo substituir o valor de x que eu já encontrei. Então, se eu encontrei o valor de x menos 1, então no lugar de x, vou colocar o valor menos 1. Tínhamos mais um y. Do lado dos termos independentes, temos igual a menos 4. Vamos passar esse menos 1 que estava negativo antes da igualdade para o outro lado da igualdade, para depois da igualdade. Se era negativo, passará para o outro lado com o sinal positivo. E, portanto, temos que y é menos 4 mais 1. Ou seja, o y terá resultado menos 3. Agora sim, pessoal, posso dizer que eu resolvi o meu sistema, porque eu encontrei o resultado de todas as variáveis. Vamos agora para o sistema do item B. Como fizemos no exemplo do item A, vamos primeiro identificar os coeficientes de cada uma das variáveis. Então, para a primeira equação, o coeficiente da variável x era 2. Para a segunda equação, o coeficiente de x é 1. Por que 1? Porque ele não aparece. Vamos agora para a variável y. Para a variável y na primeira equação, seu coeficiente tem valor menos 1. O menos já estava lá, e o 1 é porque não tinha coeficiente. Na segunda equação, a mesma coisa. Tudo bem? Agora, como eu disse ao início, durante a introdução a respeito do método da adição, o que precisamos fazer agora que já temos uma das variáveis com coeficientes iguais? Olha, para a primeira equação, o coeficiente da variável y era menos 1. Para a segunda equação, o coeficiente da variável y também é menos 1. Vamos agora, pessoal, ao invés de somar as equações, vamos diminuir as equações. Por que diminuir? Porque aqui os sinais dos coeficientes de y são iguais. No item A, os sinais dos coeficientes de y já eram diferentes. Então, se os sinais forem diferentes, a gente soma. Se os sinais forem iguais, a gente faz o que com as equações? A gente vai subtrair. Tudo bem? Então, vamos lá. Na ordem, hein? Estou fazendo a primeira equação menos a segunda equação. Temos 2x menos 1x. 2 menos 1. Teremos o valor 1x. Vamos colocar na mesma cor. 1x. O que irá acontecer com o y? Tínhamos menos 1y menos 1y. Perceba que eu citei dois y, porque um menos é da operação que estou realizando e o outro menos é do coeficiente da equação de baixo. E, portanto, temos menos com menos é mais, então teremos menos 1y mais 1y, ou seja, não teremos a variável y. E é por isso que eu subtraí essas duas equações, para que eu acabasse, terminasse com a minha variável y. Do lado direito da equação, temos 5 menos 9, ou seja, temos o resultado menos 4.
O 1 eu posso tirar da minha equação, porque 1 acompanhando uma variável não é necessário colocar. Pronto, acabo de encontrar o resultado da minha variável x. Lembre-se, ainda não acabei de resolver o sistema, porque ainda preciso encontrar o valor da outra variável. Para isso, posso voltar para qualquer uma das equações. Posso voltar, por exemplo, para a segunda equação. Vamos voltar? Voltando para a segunda equação, temos 1x. Veja, vou substituir o valor de x que eu encontrei. Se eu encontrei o valor menos 4 para a minha letrinha x, na hora que eu for voltar para substituir na equação, vou trocar a letrinha x por menos 4, o valor que eu encontrei. Menos o y, isso tem que ser igual a 9. O que devo fazer? Devo isolar a minha variável y. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou deixar o menos 4 deste lado, vou passar o 9, que estava do lado direito positivo, para o lado esquerdo negativo. O y, que estava negativo desse lado, vai passar para o outro lado positivo. E, portanto, temos menos 4 menos 9 igual a y. Menos 4 menos 9 vale menos 13. Esse é o valor de y. Pessoal, não se confundam. Aqui não há o que complicar. A equação ela só está escrita ao contrário. Menos 13 é igual a y. Não importa em que direção eu escreva a equação. Posso escrever ao contrário. Como sempre escrevemos, posso escrever que se menos 13 é igual a y, posso escrever y igual a menos 13. Não há problema nenhum. Eu passei a variável para o outro lado para evitar de ter que multiplicar a equação por menos 1. Tudo bem? Vamos agora para o exemplo do item C. Vamos primeiro identificar os coeficientes da minha variável x. Então temos na primeira equação que o coeficiente de x vale 2. Na segunda equação, o coeficiente de x também vale 2. Agora vamos identificar o coeficiente da variável y. Na primeira equação, o coeficiente de y vale mais 1. Na segunda equação, o coeficiente de y vale menos 3. Então, pessoal, o que devemos fazer? Não precisa, pessoal, tornar apenas o coeficiente de y igual. O de x já está igual. Então, não é necessário que seja apenas da variável y. Pode ser de qualquer uma das variáveis. E, portanto, como eu disse anteriormente, quando eu tiver os coeficientes iguais e de mesmo sinal, eu devo subtrair as equações. São iguais os coeficientes de x e de mesmo sinal. Então, eu vou subtrair as equações. Vamos subtrair a equação de cima da equação de baixo. Tudo bem? Vamos lá? Temos 2x menos 2x. A partir de agora, não teremos mais a variável x, porque tínhamos 2 vezes o x menos 2 vezes o x. Não teremos mais a variável x. E por isso que eu subtraí as equações. Vamos agora para a parte que contém a variável y. Tínhamos mais um y menos 3y. Veja novamente que estou repetindo o sinal de menos 2 vezes na minha fala, porque o sinal de menos é da operação que estou realizando e o segundo sinal de menos é do próprio coeficiente da segunda equação. Então teremos mais um y menos menos com menos vale mais. E, portanto, teremos um y mais 3y. Ou seja, ficaremos com 4y. Temos que repetir o sinal de igual. Do lado direito temos 7 menos 3. Temos também o resultado 4. Preciso passar esse 4 para o outro lado da equação, isolar a variável y. Se ele multiplicava, ele vai passar para o outro lado, dividindo. 4 dividido por 4 tem resultado 1. Acabo de encontrar o valor da minha variável y. Lembre-se, o sistema não acaba aqui. Ainda preciso encontrar o valor da minha outra variável. E para isso,
posso voltar para qualquer uma das equações anteriores. Como, por exemplo, posso voltar para a primeira equação. Vamos voltar para a primeira equação? Na primeira equação, eu tinha 2 vezes o x. Quero encontrar o valor de x. Vou substituir, portanto, o valor de y que eu encontrei, mais o valor de y. O valor de y que eu encontrei corresponde a 1. Do lado direito, eu tenho o valor 7. Isso deve ser igual a 7. Vamos tentar isolar a variável x. Para isso, vou passar o mais 1 para o outro lado. Se ele era positivo, ele vem para cá negativo. Vou resolver 7 menos 1, 6. Vou passar o 2, que multiplicava, para o outro lado, dividir. Então, temos que x é igual a 6 dividido por 2. Ou seja, x terá valor 3, terá resultado 3. Então, pessoal, aqui acabamos de resolver 3 sistemas pelo método da adição. Ainda quero poder explicar para vocês a regra de Cramer. Essa regra de Cramer, pessoal, serve também para resolver sistemas lineares. No entanto, essa regra de Cramer é uma regra um pouco mais poderosa. Por quê? Porque também utilizaremos dela para resolver sistemas maiores, sistemas com 3 equações ou até mesmo com 4 equações. É possível se realizar ou resolver esses sistemas através da regra de Cramer. Enquanto que o método da adição já não passa a ser mais tão eficaz. Então, o que diz a regra de Cramer, pessoal? Bem, a regra de Cramer diz que para encontrar o valor de cada uma das variáveis, seja ela x, y, z ou qualquer outra variável, a gente precisa realizar uma divisão. E essa divisão será entre determinantes. Veja só a relação que a gente consegue criar entre 2 conteúdos distintos da matemática, aparentemente distintos. Já estudamos anteriormente as matrizes. E você consegue observar que até em outra matéria da matemática a gente consegue se apossar ou utilizar ferramentas da matéria anterior. Então, novamente, para encontrar o valor de cada uma das variáveis, vamos realizar divisões. Essas divisões serão entre determinantes. Espero que você esteja se perguntando, professor, divisões entre quais determinantes? Que matrizes aqui não tem matrizes? Então vamos lá. Vamos começar pelo exemplo do item A. Nós vamos realizar todos esses mesmos 3 sistemas através agora da regra de Cramer, para você ver na prática como se utiliza. Bem, primeira coisa que eu quero que você saiba é escrever a matriz que a gente chama de matriz incompleta, ou também chamada de matriz dos coeficientes. Bem, como o próprio nome já diz, você escreverá essa matriz os coeficientes das variáveis do sistema. Então, para o sistema do item A, temos os seguintes coeficientes. Para x, tínhamos os coeficientes 1 e 2. Vou colocar aqui na primeira coluna. Para a minha variável y, eu tinha os coeficientes mais 1 e menos 1. Mais 1, não precisa colocar o sinal de mais. E aqui, o menos 1. Tudo bem, pessoal? Essa é a matriz que a gente chama de matriz incompleta, ou também conhecida como matriz dos coeficientes. Vamos calcular agora o seu determinante. Espero que você se lembre como calcula o determinante de matrizes 2 por 2. Bem, é bem simples. Devemos calcular o produto da diagonal principal. Aqui temos 1 vezes menos 1. Temos que o produto corresponde a menos 1. Vamos agora calcular o produto da diagonal secundária. O produto é de 2 por 1. 2 vezes 1, resultado 2. E agora, para encontrar o determinante, eu preciso fazer a diagonal principal, o produto da diagonal principal, menos, é sempre menos, hein, pessoal? O produto da diagonal secundária. A diagonal secundária aqui tem valor 2. E, portanto, temos que o determinante da matriz dos coeficientes corresponde a menos 1 menos 2, ou seja, menos 3. Tudo bem.
Acabamos de encontrar um dos determinantes que eu falei anteriormente para vocês. Agora preciso encontrar o outro para poder realizar a divisão. O outro determinante é o que vou chamar de dx. Esse dx, pessoal, é a matriz correspondente à variável x. Como vamos fazer para escrever essa matriz? Bem, é bem simples. Vamos trocar os coeficientes da variável x. Lembre-se, eles eram 1 e 2 e estavam escritos na primeira coluna. Vamos trocar eles pelos termos independentes do primeiro sistema. Ou seja, vamos trocá-los por termos independentes menos 4 e 1. Menos 4 e 1. São os termos independentes, pessoal, do primeiro sistema. E os coeficientes de y não iremos alterar. Vamos repetir. 1 e menos 1. Vamos calcular esse determinante, igual fizemos para a matriz incompleta. Lembre-se, calcular o produto da diagonal principal. Menos 4 vezes menos 1, valor 4. E da diagonal secundária, 1 vezes 1. 1 vezes 1 vale 1. E, portanto, podemos calcular o determinante da matriz dx como sendo 4 menos, lembre-se, é sempre menos para o cálculo dos determinantes, a diagonal secundária. A diagonal secundária tem valor 1. E, portanto, encontramos que o determinante dx vale 3. Você se lembra que eu falei que para encontrar o valor da variável, aqui no caso eu quero encontrar o valor da variável x, devo realizar uma divisão? Essa divisão é da matriz correspondente à sua variável, ou seja, da própria variável x, que tem valor 3, e dividir pelo determinante da matriz incompleta, ou a matriz dos coeficientes, que tinha resultado menos 3. Então, pessoal, a regra de Cramer diz também, para mim, que posso encontrar o x através dessa divisão, de 3 dividido por menos 3. Ou seja, o valor de x é menos 1. Veja que essa resposta está em concordância com a resposta encontrada através do método da adição. Vamos tentar encontrar o valor da variável y. Para isso, devo escrever a sua matriz correspondente, ou seja, a matriz ao determinante dy. Para isso, como vamos escrever? Agora, pessoal, será ao contrário. Vou repetir os coeficientes da variável x, não vou alterá-los, está escrito aqui na primeira coluna. Os coeficientes eram 1 e 2, estão escritos aqui na primeira coluna da matriz, 1 e 2. E vou substituir os coeficientes da variável y pelos termos independentes, ou seja, menos 4 e 1. Essa é a matriz a qual devo calcular o determinante. Vamos lá? Para calcular o determinante, preciso calcular o produto da diagonal principal, 1 vezes 1, 1. E o produto da diagonal secundária, 2 vezes menos 4. 2 vezes menos 4 vale menos 8. E, portanto, temos que o determinante dy vale a diagonal principal tinha resultado 1, menos, lembre-se, é sempre menos, o resultado da diagonal secundária. Secundária vale menos 8. E, portanto, encontraremos que o dy, o determinante dy, vale 1 menos menos 8. Menos com menos, aqui cabe jogo de sinal. Menos com menos é mais. Temos 1 mais 8, 9. Encontramos o determinante dy. E agora, para encontrar o valor da variável y, basta pegar o seu determinante correspondente, determinante dy, que é 9, e dividir pelo determinante da matriz incompleta. Matriz incompleta tinha determinante menos 3. Veja só.
que y pode ser encontrado como sendo 9 dividido por menos 3. 9 dividido por 3 é 3, e mais com menos vale menos. Então, pessoal, novamente, note que, independentemente de qual método eu utilizei, o resultado encontrado foi o mesmo. Utilizando da regra de Cramer, encontrei os mesmos resultados encontrados através do método da adição. E adianto a todos que o método da regra de Cramer é mais eficaz quanto maior for o sistema. Tudo bem? Peço a todos que tentem utilizar a regra de Cramer para encontrar o resultado dos sistemas do item B e o sistema do item C. Tudo bem, pessoal? Agradeço a todos por participar de mais uma aula e nos vemos no próximo vídeo.